Estamos em mais um Prevcast e hoje eu tô aqui com o João da Sabloy, João Mahmoud. Ele veio conversar com a gente sobre portas corta-fogo. Então ele vai explicar um pouquinho o que é a Sabloy, o que é uma porta corta-fogo, o que a gente tem que cuidar na hora de especificar em um projeto. O João já trabalha na empresa faz 12 anos, né, João? 12 anos. Um super know-how na área. Fui lá conhecer a fábrica. Antes do João vir pra cá, eu fui conhecer a Sabloy, entender um pouco sobre o que é, como é que tá no mercado, qual é o processo de fabricação deles. E aí, hoje o João veio aqui para explicar isso para nós, mostrar a importância, os cuidados e como que um projetista, uma pessoa mesmo leiga, consegue saber se aquela porta está atendendo o mínimo das especificações que ela precisa para conseguir cumprir com a função dela dentro de um projeto. João, seja bem-vindo. Obrigado, Renata. Prazer estar aqui ser convidado. Agradeço você, a equipe aqui do estúdio, para disponibilizar essa oportunidade da gente falar sobre esse tema, né? A gente hoje, nosso ramo tem muita dificuldade de ter esse canal, né? A gente hoje já melhorou muito do que do comecinho lá de 10, 12 anos atrás. E a gente quer sempre ter essa oportunidade de explicar, conversar com o público-alvo mesmo, né? Projetistas, engenheiros, arquitetos, sobre realmente a funcionalidade, para que serve a porta corta-fogo. Então, a gente agradece muito, fica muito feliz quando tem essa oportunidade e conte sempre aí comigo, com a Sabloy, quando você precisar da gente, a gente está aqui para ajudar nesse tema. Ai, obrigada, João. É bom a gente encontrar, é excelente a gente encontrar as empresas, igual a gente conversou agora no almoço, que estejam posicionadas no mercado de forma não fraudulenta, como diz o pessoal da Matheus sempre fala. Então, de maneira que não esteja deixando de lado a certificação, deixando de lado a especificação técnica. E aí, uma coisa que eu comentei com o João é que eu sou projetista há 10 anos. E nos últimos 2 anos que eu comecei a encontrar bastante informação que precisava ter em projeto. Até especificações de porta corta-fogo é algo que faz 1 ano que a gente começou a entender, falar, tá, não é só eu colocar no meu projeto o PCF 90, 120, tem mais coisas que eu preciso cuidar. Então, conseguir trazer uma empresa tão renomada no setor para vir falar sobre isso e abrir os olhos dos projetistas com isso, para a gente também é uma super oportunidade, uma honra ter você aqui. Não, legal. Primeiro de tudo, João, o que é o Grupo Sabloy? Acho que eu já perguntei umas 3 vezes para ele, mas eu ainda estou entendendo. E é uma resposta que a gente sempre dá, porque realmente o Grupo Sabloy é relativamente novo no Brasil. O Grupo Sabloy surgiu em 94. É a junção de 2 empresas, a ASA, uma empresa, a Bloy outra, uma é sueca, a outra finlandesa. Em 94 elas se juntaram, formaram a ASA Bloy, isso lá nos nossos queridos países nórdicos. E como que a ASA Bloy cresce? Ela cresce através do crescimento orgânico das suas operações e também por aquisições. Mas aquisições de que tipo de empresa, né? Então, qualquer lugar no mundo que você imaginar que existe uma empresa que está focada em soluções de abertura de portas, e aí a gente fala fechaduras, dobradiças, molas aéreas, portas giratórias, controle de acesso para abrir essas portas, fechaduras digitais, todo esse mundo aí de produtos, a Sabloy tem interesse, ela avalia se é interessante a Sabloy adquirir ou não para o seu portfólio de empresas, né? Faz toda uma análise de mercado, de posicionamento dessa empresa, e a Sabloy vai lá e ela cresce assim. Então, a Sabloy hoje tem operação em todos os continentes, é muito forte, desde a América, Europa, África, Oceania, Ásia, temos operações em todos os lugares, mas sempre com esse viés, né? A empresa tem que ser para agregar nesse portfólio de solução de abertura de portas. No Brasil, né? Vamos falar de Brasil, começou em 2014 as aquisições, realmente. Então, a gente tem no portfólio de empresas da Sabloy hoje a Lafonte, que foi a primeira, que é fechaduras mecânicas, inclusive é a fechadura aqui do estúdio do que eu vi depois. Muito bom. Olha Parabéns, só. pessoal do estúdio. Muito compraram bom. Da marca certa. Eu pedi para eles trocarem mesmo. Eu falei, pessoal, vamos fazer aqui um branding bem feitinho. Então, a Lafonte, que seria high-end ali de produtos. A gente tem a Silvana, também fabrica fechaduras mais para o mercado de varejo.
A Papais, que acho que é a marca mais conhecida no Brasil, né, de cadeados. A gente tem a Udinese, que faz componentes para esquadrias de alumínio. Nós temos a Assabloy Controles de Acesso, que complementa muito o portfólio nosso, que portas corta-fogo que necessitam controle de acesso. Então, um facial, um digital, uma controladora de abertura de portas, tudo isso a gente tem nesse escopo também. Também tem um controle de acesso físico, por exemplo, bollards, né? Eu tenho um galpão logístico e eu não quero permitir a entrada indesejada. Se alguém tiver um caminhão e quiser entrar, você vai usar um bollard hidráulico, que é aqueles... Você vê em filme, né? Ele levanta, automaticamente o caminhão bate e estraçalha o caminhão. E você tem um controle de acesso físico também por aí, né? A gente tem a Control ID, que é uma aquisição recente, que é mais focada em fechaduras digitais, controle de ponto. A marca Yali, que é fechaduras digitais, a gente vê muito aí em home centers, né? Sempre pensando ali também no high-end aí, produtos com qualidade superior aí no mercado, da marca Yali. E se eu esqueci alguma marca, me perdoem, chefe, mas eu acho que são essas. E a gente tem a Assabloy Portas Especiais, que ela nasceu lá em 2014. A antiga marca Metálica, era uma fábrica de portas corta-fogo em Guarulhos, era uma empresa nacional. E a Assabloy foi a primeira aquisição mesmo da expansão, né? Porque a fonte é desde 2000, então em 2014 que a Assabloy começou a fazer essas compras de todas essas marcas aí que eu mencionei. E a primeira foi relacionada a uma fabricante de portas corta-fogo mesmo para saída de emergência. A empresa era lá em Guarulhos. Depois nós mudamos a empresa para São Paulo. Hoje nós estamos em Sorocaba. Interessante a gente citar, João, que a Assabloy, então, a gente tem um grupo que fabrica várias coisas relacionadas a portas, mas a gente tem ainda esse braço que puxa, que é especificamente de corta-fogo, certo? Isso no mundo inteiro. Então, nós temos fábricas de porta corta-fogo no Chile, várias fábricas de portas corta-fogo também nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa a mesma coisa. O que varia vão ser as normativas, né? As regras de cada país. Então, a porta do Chile é um pouquinho diferente da do Brasil, a porta dos Estados Unidos é bem diferente da porta do Brasil, porque cada um vai seguir, vai cair para a legislação própria. E hoje a gente sempre vai seguir a norma brasileira. Então, a 11742, a norma que rege as portas corta-fogo, a gente vai seguir, o Brasil segue essa normativa, o Chile segue a normativa da norma chilena, assim por diante. Mas isso é legal porque gera uma troca de conhecimento também entre as próprias marcas. A Assabloy incentiva muito isso. Poxa, como que é lá nos Estados Unidos? Às vezes clientes mesmo, no Brasil, por exemplo, uma empresa de tecnologia, um Google, uma Amazon, a gente consegue fazer, vem o projeto deles dos Estados Unidos, eles não querem fazer essa modificação, e a gente consegue trazer o que equipara, o que equivale essa especificação americana. A gente tem nacionalmente? Não. Consegue trazer dos Estados Unidos? A gente consegue. A gente tem uma empresa lá e manda para cá, e a gente consegue dar esse suporte também, né? Esse suporte técnico, esse suporte. Poxa, é uma mola aérea certificada, é uma fechadura antipânico certificada. A gente consegue fazer tudo isso, esse processo também no Brasil para fornecer para um projeto nacional. Então, a gente tem esse leque abrangente aí de soluções. Mas a gente consegue pôr que a Assabloy, ela responde só por... No caso, né? Você representa a parte de portas corta-fogo. Isso. Então, no Brasil, além de todas essas marcas, aí tem a unidade Assabloy Portas Especiais, que é exatamente a solução de portas corta-fogo. Então, a unidade de portas especiais, unidade de negócio, realmente desde o começo, eu faço a análise do projeto, fabricação, instalação das portas corta-fogo. Construtoras, indústrias, aí o cliente que vier com essa solicitação pra gente, né? E a gente trabalha também, Renata, dentro da Assabloy nós temos o setor de especificação que pode auxiliar com as soluções de porta corta-fogo. Você, por exemplo, medidas, né? Qual a medida máxima, qual a medida mínima. A gente pode dar esse suporte para outros escritórios, diretamente para outras construtoras, entender se a solução realmente está de acordo com a norma, porque não é impossível, né? Infelizmente a gente sabe hoje que às vezes vem demandas,
projetos antigos, daquele Ctrl-C, Ctrl-V, que Eu ia falar, até projeto novo, mandou lá, chegou aqui, nossa, mas isso aqui não tem nem um vão-luz mínimo, por exemplo. Então, a Sabloy tem essa característica de sempre levantar a mão e falar, ó, cliente, projetista, não podemos fazer com essa medida, essa porta que você está falando, saída de emergência de escada, por exemplo, porque não atende o vão-luz mínimo. A largura mínima é X. Então, a gente sempre trabalha não só para fazer um produto para vender, mas um produto que atenda todas as regulamentações. Isso para a gente isso é o mais importante, né? Que dê de fato a solução, né? Exatamente. A gente tá falando de, tipo, uma porta que vai ser a solução, e não simplesmente pegar e quero uma porta 80 por 210, top. Exato. Vai com a tua porta. Não é essa a nossa ideia, né? A gente sempre preza por fazer essa avaliação do projeto também, que é enviado para cotação pra gente. Legal. E quando você fala desse suporte que existe dentro da Sabloy, esse suporte é para todas as pessoas ou só para comprador? Todas as pessoas. Na verdade, a Sabloy preza por fazer muito esse canal de educação. Então, a gente fala, poxa, a gente quer fazer uma reunião aí com a sua equipe de engenharia, a gente explica por que não pode ser essa aplicação que você está querendo, vem dúvidas de outros eventos que a gente participa também, né? Junto com o pessoal da BPP, com o pessoal da ABDH também, de hospitais, né? Que é um segmento que preza muito por isso. O Marcos, que é bem forte nessa Kahn, de hospital, abraço, vem gravar. Vem gravar com a gente agora em fevereiro. Marcos é referência, eu já fiz palestras com ele lá no Sírio, explicando, é isso, né? Não foi nenhuma venda, mas nós fomos lá no Sírio e fizemos uma palestra para a equipe de engenharia educacional, explicando funcionalidade, porque a porta precisa ter esse acessório, qual que é o modo correto de fazer a instalação, a manutenção. Então, a Sabloy não faz isso só realmente no comercial, a gente tem muito essa veia educacional também. Isso é muito legal e importante, porque a galera que escuta aqui, nosso público do Prevcast, é projetista, né? Galera que tá fazendo a parte de projeto. Então, não necessariamente é comprador. E aí, às vezes, a galera fica, putz, mas como que eu vou ligar pra fábrica se eu nem vou comprar deles? Não, mano, não tem problema. E acho que, na verdade, é uma sementinha, né? Na verdade, você não tá comprando produto, mas você tá comprando a ideia, você tá comprando o projeto, você tá comprando qual que é a solução correta. Que pra gente já tá ótimo, já é excelente isso. Ter essa conscientização. Porque, vamos falar, né? Entrando um pouco na porta. A porta é commodity, porta é todas iguais, é só pedir e fazer. A gente vai conversar aqui, a gente vai ver que não é bem isso. E quanto mais material as pessoas, toda essa comunidade de projetos tiver, pra gente, acho que pra gente como sociedade é melhor, né? Entender a aplicação, a solução. Por que a porta é importante? Por que ela tem que estar lá instalada? Por que ela tem que ter o vão mínimo? Por que ela tem que existir há tanto tempo? Tudo isso vai fazer todo um sistema lá da proteção funcionar melhor. Todo o sistema da proteção passiva vai funcionar melhor. E a porta acho que, falando de proteção passiva, ela é dos itens aí mais importantes. Até porque, um ponto que eu falei semana passada num podcast que eu gravei, a proteção passiva, ela serve justamente para que você possa utilizar a proteção ativa. Porque senão de nada adianta, né? Não vai, exatamente. Se eu não tiver nada impedindo que o fogo passe, ninguém vai usar. Num palheiro, né, você vai conseguir o quê? Você não tá ajudando em nada, o combate só vai piorar, só vai ficar mais complicado, né? Só que justamente é a proteção passiva que a galera deixa de lado, porque é aí que não vê. Né? Um sistema de hidrante, você fala, nossa, vai sair água, meu Deus. Agora a porta, você fala, só vai fechar, todas fecham. Exato. E às vezes, pior, né? Fala, não, eu queria deixar aberta, na verdade. Vamos pôr uma maciante ali pra segurar? É isso. E aí a gente fala, não, vamos voltar. Conversar. Vamos no caderno aqui, prancheta, é assim que começa. É legal saber desse suporte que vocês prestam, porque aí a gente consegue deixar bem aberto justamente isso pro público. Tipo, olha, tá com dúvida? Liga, a gente vai deixar aqui o WhatsApp seu, do Diego. De todo mundo da engenharia, lá viu? da Vamos Sabloy. deixar de todo mundo da engenharia, o e-mail da galera.
Pra vocês poderem entrar em contato e pedir. Eu até anotei aqui, ó. Você falou que vocês fazem reunião, eu já anotei. Agendar reunião com a Sabloy e o time da Redal Molim. Nós fazemos mesmo. Pra que entendam isso na hora de pôr em projeto. Por quê? Por mais que o meu cliente, sei lá, não vá nem cotar com a Sabloy, pelo menos a gente tem um projeto bem feito e pelo menos a orientação certa foi passada, né? Você Isso. deu ali aquela indicativa pro cliente do melhor caminho pra ele seguir. Agora, isso. João, quando a gente fala de porta corta-fogo, qual é a função de uma porta? A porta corta-fogo, NBR 11742. Basicamente, a gente pode dividir em 3 aí, tá? 3 funções importantes. Compartimentar. O que é compartimentar, João? É você separar um bloco de outro, né? Um ambiente de outro ambiente. Então, vamos falar do caso aí residencial, né? Quando a gente compartimenta os andares nas portas que dão na saída nas escadas, se acontecer um incêndio no 5º andar e você tiver com a sua porta corta-fogo fechada, por favor, pessoal, porta fechada, a fumaça, o fogo, o calor vai ter muito mais dificuldade de passar para os outros andares e o incêndio vai ficar localizado ali no 5º andar. Como você já disse, o combate vai vir e vai fazer o quê? Um combate no 5º andar do prédio residencial. Então, você facilitou, né, a proteção ativa, porque você compartimentou aquele incêndio naquele andar e é Pronto. isso. Agora, quando a gente tem uma porta lá, você deixa aquela porta da escadaria de emergência aberta, o fogo é muito rápido. Acho que o fogo sempre sobe, né? O calor, o ar quente sempre tá para cima. Então a tendência dele estar no 6º, no 7º, no 8º andar em coisa de minutos é muito grande. Se você deixa a porta aberta, o calor vai passar fácil, a fumaça vai passar fácil. E o principal causa de mortes, geralmente nesses incêndios, não é nem o fogo, é a fumaça. Porque o fogo é aquilo que você vê, a fumaça é aquilo que é mais difícil de perceber. Quando você percebe, você já respirou muito daquela fumaça. Vi de Boate Kiss lá quantos mortos foram por causa de fumaça, né? Não especificamente de queimados que as pessoas morreram, Sim. mas morreram por falta de ar. Então, a compartimentação, função 1. Função 2, você tem a função da saída de emergência. Quando a gente está em apuros, vamos lá, continuando no caso do 5º andar. Aconteceu a emergência e eu tenho uma porta corta-fogo e nela eu garanto que eu vou encostar, bater, eu vou ter ação, a gente chama a ferragem de sistema antipânico. Pode ser a barra, aquela barra, a gente vai no cinema, tem aquela barra lá, ou pode ser também uma fechadura. Bati nela, acionei só. Vou sair, vou conseguir fazer a evacuação do local e eu não vou voltar para trás para ver. Da onde que vem? A norma, o que a norma pede? Mesmo que a porta estiver trancada do lado de fora, eu vou bater do lado de dentro e eu vou sair. E essa porta, através das dobradiças, que são dobradiças especiais, elas vão retornar sozinhas e vão fechar. Porque também não adianta eu sair do lugar e deixar a porta aberta, o fogo vai passar. Aí mata o que eu falei primeiro da compartimentação, né? Então, é o que a gente estava falando, o sistema, né, Renato? O sistema da porta vai fazer você abrir ela automaticamente e ela vai fechar automaticamente e vai continuar compartimentando do fogo. Então, quando a gente fala, a porta corta-fogo, ela tem a fechadura feia, ninguém gosta, né? Os arquitetos não gostam, os projetistas não gostam. Por quê? Ela tem realmente componentes e um meio de fabricação para ela poder fazer isso. Eu tranquei do lado de fora com uma fechadura simples, uma tetra e tal, mas do lado interno eu sempre vou bater, acionar e sair mesmo trancado. Essa é uma grande variação, né? Por que uma porta metálica comum não faz isso? Porque uma porta igual aqui, a gente fechou, trancou, ela vai estar trancada, você não sai. Então a saída de emergência é fundamental para a porta corta-fogo funcionar. E a terceira funcionalidade dela é evitar a passagem do calor de um ambiente para o outro, né? Vamos imaginar aqui que a gente está num ambiente que está no incêndio próximo de 1000 graus, já com um incêndio já passado de 30, 40 minutos, ele chega nessa temperatura, e você está com uma ação do outro lado.
E aí a gente começa, você não consegue nem passar, você não consegue nem, mesmo que o lugar estiver compartimentado, se essa porta não tiver isolantes térmicos que não permitam essa passagem do calor, vai começar o calor, a ignição, vai começar a ter incêndios do outro lado, porque a temperatura tá 200, 300, 400, você vai começar a ignizar materiais que não estão nem no fogo. Então, poxa, a porta está compartimentando, mas é uma porta que está lá com material isolante X. Se esse calor passar para as outras áreas, vai começar a ignizar, o calor vai ficar insuportável de você ter passagem de pessoas ali, e o incêndio vai se espalhar de qualquer jeito. Então não adiantou nada ter a porta fechada, e não adiantou nada ela fechar sozinha, você sair depois que o fogo vai continuar a se espalhar. É possível esse calor passar pela porta a ponto de ignizar outro material sem derreter a porta, sem estragar, danificar a porta? Se uma porta que tiver com isolante errado, sim. Uma porta que tiver com isolante correto, o calor não passa. Mas com isolante errado, o calor passa, mas a porta continua igual. Então, aí vai depender muito da estrutura da porta, né? Mas, por exemplo, vamos falar o aço. Acho que é muito difícil você não ter uma chapa de aço. O aço resiste a 1.200 graus, então ela vai ficar íntegra. Você não vai ver uma porta derretida. Não vai acontecer isso. Mas o calor vai passar. Exato. Lógico, né? Dependendo do tempo, da gravidade. E a porta é feita para durar determinados períodos de tempo. 60, 90, 120 minutos. Se ela é uma 60, quando você tiver com 120 minutos de incêndio, você vai ter uma precarização da porta. Mas, como ela é aço, pensando ali na questão que você fez... quanto o isolante vai fazer esse serviço. Se você tá com o isolante errado, mesmo que ela seja supostamente para aguentar 90 minutos, esse calor vai passar, ele vai ficar 200, 300, 400 graus na outra área. E aí vai ignizar e a porta aparentemente vai parecer que tá ok por um período, entendeu? Existe esse risco que você falou, sim. Então, aí a gente já falou, né, da transmissão do calor. A gente falou da saída de emergência, a gente falou da compartimentação. Essas três juntas que conseguem realmente falar agora a porta corta-fogo está realizando a função dela. Assim ela realiza a função dela, se estiver cuidando desses 3 pontos. Exatamente, o tripé. Para quem não sabe o que é uma porta corta-fogo, né, vamos lá. Vai que tem gente que tá começando na área. A porta corta-fogo é aquela porta pesada, normalmente, né, de ferro, que tem nas saídas de emergência. Normalmente escada, anticâmeras naqueles prédios altos, subsolos, Isso. que é justamente para evitar que o fogo passe de um lado para o outro. Um ponto que você trouxe, João, que eu achei bem interessante a gente debater um pouco, é que ela tem 3 funções, uma é compartimentar e a outra tem a ver com calor. Que não necessariamente é a mesma coisa, então. Não, a porta pode estar compartimentando, mas ela não vai estar evitando o calor. Exato, porque a compartimentação, ela é física e ela se dá como? Na prática, né? Outra coisa que é diferente da porta corta-fogo do projeto de uma porta metálica comum. Tem o trabalho do batente também, né? O batente é a chapinha de aço lá que ninguém liga e que, na verdade, no projeto é o que dá mais trabalho, porque... Os clientes variam muito o perfil ali que você deseja e tal, mas isso é um assunto pra gente falar daqui a pouco. E aí, nesse batente, você vai ter o material isolante por dentro e você tem como se fosse um labirinto, uma folga. Se você prestar atenção, a gente começa a trabalhar na área, a gente começa a ficar o doido das portas. Uma porta de madeira normal, o batentezinho dele onde a porta encosta é bem fininho, 3, 5 milímetros, você encosta a porta ali... O vão luz, né, que fica ali é bem próximo da largura da porta. Porque esse batente é bem fino. Agora, quando a gente está falando de batente para porta corta-fogo, no mínimo ele tem que ter 3 centímetros. Então é 30 milímetros de um lado e 30 do outro. Aí a compartimentação funciona porque a fumaça não vai passar na frestinha, porque não tem frestinha. Ela tem que passar ainda por 3 centímetros por trás dela. Ela vai perdendo força, né? Aquela vazão da fumaça perde força porque ela bate na parede. No batente ela encontra uma parede. E você tem outras coisas, como as folgas, né? As folgas não podem ser folgas grandes, tem o limite ali dentro da norma. Folga na altura e na largura. Você não pode ter 2 centímetros de folga numa folha, na largura, por exemplo. No máximo ali é 1,3 de folga. E isso permite o quê? Menos passagem da fumaça. Então, compartimentação é isso. Fisicamente, a gente está impedindo essa passagem de fogo e de fumaça. E calor... Outra coisa. Se eu não tivesse nada na minha porta, só uma chapa de aço, com essas
mesmas folgas, com essa mesma construção do batente, o calor ia passar. Porque o aço, na verdade, conduz o calor, né? A gente tá falando... Pensa uma chapa de aço lá, a grelhinha do churrasco lá que a gente faz. Quem que põe a mão na grelha lá quando acabou de terminar o churrasco? Tá quente, porque ele conduz o calor. Então, dentro dessa porta, o que a gente precisa ter? Isolante térmico adequado, que resista esse 1000 graus aí do tempo do ensaio, né? Então, é muito importante também. O isolante a gente fala que cuida da transmissão do calor e as regras ali de folgas, de construção mecânica da porta junto com o batente cuidam da compartimentação. E quando você fala que eu tenho que bater, ela tem que abrir, e aí eu passei, ela tem que fechar sozinha. Isso aí. Isso a gente pode considerar, então, que uma porta corta-fogo ela faz parte de um conjunto de vários detalhezinhos que tornam uma porta? Isso mesmo, Renata, porque ela é tudo que a gente fala de com proteção passiva, mesmo a ativa, a gente fala sempre de sistemas, né? A gente nunca trabalha sozinho. Então, vamos lá, exemplo bem esdrúxulo. Eu coloco uma porta corta-fogo numa parede de drywall convencional. O sistema já tá errado, porque você tá numa parede que vai pegar fogo antes que a porta. Então a porta vai ficar lá inteirona e o seu ambiente não vai resistir ao fogo. A parede vai desmoronar, a porta vai ficar... A gente fala brincando, mas é isso que acontece. Mas acontece isso muito, né, nas especificações de projeto. E... falando da... Você perguntou agora, até me fugiu. Eu falei da parede, Você a questão do conjunto. Do conjunto. Tudo é a fechadura, né? A fechadura, corta-fogo, putz, muito não é legal de design. Como que você vai colocar uma fechadura, vamos falar, a gente falou da Lafonte, que ela vai travar do lado de fora, você não tem a saída de emergência nela, no sistema. Não adianta. Se você não tem a dobradiça adequada para fazer o fechamento da porta, tá? Não vai adiantar também. Se você tem uma dobradiça normal, só com eixo, sem mola, você não vai conseguir fazer. Você vai sair, na hora que você sair, a porta não vai fechar, acabou a proteção da porta corta-fogo. Então, é o sistema que tem que funcionar. E aí a gente cai num outro assunto também interessante, que é a instalação disso, né? Quem que está preparando a sua porta para deixar ela funcionando? Se você não tiver esse sistema todo entregue funcionando lá quando você está entregando uma obra, uma reforma, ou você não especificar isso no projeto, que ela precisa estar regulada para fazer esse fechamento, você já está deixando uma lacuna para ter um problema. Você comentou, né? Você mesmo falou. Aquela porta pesada e tal. Quem nunca ouviu uma porta corta-fogo batendo num prédio, né? Que você vai sair e ela faz... aquele pom. Pof! Imagina aquilo pegando no dedo de uma criança, assustando alguém, né? Caindo da escada. N acidentes pode acontecer. Isso só tem um nome. É a regulagem da dobradiça que não está bem feita. Por quê? Hoje, infelizmente, na norma hoje, a gente ainda não é obrigatório colocar a mola aérea para você fazer esse controle, que é muito mais simples. Qualquer um que tem uma chave Allen consegue regular uma mola aérea. E aí você controla a velocidade de fechamento, a de abertura, é excelente. Como ela não é obrigatória, essa responsabilidade fica para as dobradiças fazerem. E aí ela vai fazer. Você tem a possibilidade de regular essa força na dobradiça. Só que aí você precisa ter manutenções ali anuais, pelo menos. Um zelador do prédio que cuide disso, fale, poxa, a porta está fechando, vou pedir para uma empresa especializada fazer essa regulagem. As próprias pessoas que usam ali, né? Poxa, vamos pedir, essa porta aqui não pode... Não é normal você ter um produto que seja perigoso, né? Dentro de um edifício. Então, a regulagem da porta é o item fundamental para o funcionamento dela. Beleza, no incêndio ela vai pegar e vai fechar, mas e no dia a dia que você usa também? Ela precisa funcionar adequadamente também. Então, ela precisa ter um fechamento adequado. Ela precisa fechar. Ela não pode ter uma cunha. Não posso ter uma cunha na porta para deixar ela aberta para passar mais ar para ventilar o prédio, entendeu? Que isso danifica também a dobradiça. Porque em vez de ela estar na posição inicial sempre, ela vai estar na posição como se estivesse aberta o tempo todo. Aí ela vai perder a regulagem, vai perder a validade, você precisa trocar. Então, o sistema
como você disse, fundamental para funcionar a porta corta-fogo. É um conjunto, não é só uma porta. Então, a gente tem que olhar para a dobradiça, eu tenho que olhar para todos os pontos que tem desse conjunto. Desse conjunto, exatamente. Tá. E levando isso em conta, a gente tem bastante empresas no Brasil que cuidam do conjunto como um todo? Olha, é difícil, né? Vamos falar que talvez algumas empresas em São Paulo a gente tem um pouco mais de conhecimento até por parte dos clientes, né? Mas a gente sente que no mercado hoje acabou a responsabilidade de todo mundo, né? Entregou a porta ali, a construtora ou quem quer que comprou conseguiu a liberação do Corpo de Bombeiros e aí a gente tá livre disso. Mas falando na prática, é importante ter uma coisa contínua, olhar o produto, olhar o funcionamento, a vida útil dele, olhar continuamente isso. Como a gente comentou agora, se a gente não tem uma empresa especializada em instalação que vai conseguir fazer esse ajuste fino, ele já vai entregar para o cliente, o primeiro uso da porta já vai estar errado. Né? Ela já vai estar ou fechando demais ou fechando de menos, ou a fechadura vai ficar com a linguetinha para fora lá, que a gente vê demais. Super. Isso, demais. Então, é tão fundamental quanto a fabricação correta, o projeto correto, as dimensões corretas, a parte final ali da entrega, e você possuir esse conhecimento de como que a regulagem final tem que ser dada, é tão fundamental quanto colocar o isolante correto na porta. Hoje, infelizmente, a gente tem poucas empresas, principalmente falando fora aqui do eixo sudeste, sul-sudeste, que tem esse conhecimento vou fazer a regulagem correta, vou verificar se a fechadura tá com o funcionamento correto. É bem complicado e a gente tenta passar esses conhecimentos através desses treinamentos, através dessas conversas. Elevar o nível de consciência, né? Elevar o nível de consciência. Às vezes, algumas construtoras locais, né? Por exemplo, a construtora do Nordeste, que seja ali referência, fazer um treinamento com elas para elas repassar isso para a cadeia de suprimento delas. Porque acontece muito isso. Quando você não tem muito mão de obra especializada em um lugar, vamos dar um exemplo. No Nordeste, talvez a Paraíba não tenha tantas empresas do ramo de portas corta-fogo. Então, você pega uma construtora local que seja influente e você consegue fazer através dela, ela vai passar esses treinamentos para quem presta ali serviços para ela, os prestadores de serviços locais dela. A gente fez pontualmente já alguns casos para obras grandes, né? A gente conseguiu fazer esse modelo de replicar o treinamento, até para ser viável economicamente para eles, né? A gente vai uma vez, acompanha ali com um terceiro ali na obra, passa esse treinamento e ele continua a passar esse conhecimento por lá. Galera. E acredito que seja bem interessante esse ponto, João, principalmente essa questão de que a gente está falando de um conjunto que ele começa no projeto. Então, no projeto tem que ter a especificação certa, para que a hora que eu for comprar tenha a especificação certa, para na hora que isso for ser instalado, também seja instalado de maneira correta. Então, se o projeto estiver errado, não adianta o produto estar certo. Se o produto está certo, não adianta ser instalado errado. Exato. É um conjunto que tem que estar junto. É um combo. A questão do projeto, eu não vou nem julgar que tá errado o projeto. Que faltam informações do projeto, né? Às vezes, os projetos das portas que chega pra gente de porta corta-fogo é muito pobre. Poxa, cansei de ver projeto que, por exemplo, tem 2 fechaduras de embutir com 2 maçanetas uma do lado da outra. Fico pensando, nossa, mas como é que alguém projetou 2 fechaduras, uma encaixando em cima da outra, não tem nem uma folha com a fechadura, ok, a outra você tem que receber o trinco, né? Coisas básicas, assim, que a gente pega muito. Não especificar o isolante térmico, por exemplo. Qual que é a folga, né? Geralmente, o projetista dificilmente vai saber qual que é a folga para dar vão luz e o vão osso da obra, né? E aí é especificado, sei lá, ele põe lá, a folga é 5, a folga é 3, a folga é 8. Então, falta esse conhecimento para o projetista dar mais detalhes, falar, não, para uma porta corta-fogo com vão luz de 80, eu preciso ter um vão osso de 95. E aí vai ficar legal o meu projeto com as dimensões, até as dimensões. Aí a gente fala de custo também, por exemplo.
A gente tem umas medidas padrões no mercado. Por que o projetista, às vezes, já entendendo lá a dor do cliente, já não põe também um vão padrão que é esse que eu comentei, por exemplo? Poxa, vão luz de 80, a folha vai ficar com 89 e o osso 95. Aí chega na engenharia da obra, putz, quanto que vai ter que ficar o vão? Aí ele quebra mais, aí vai precisar completar de novo, fechar o vão para ficar na porta mais barata. Putz, isso é um retrabalho, acontece muito. E aí o projetista tendo essa consciência de que quanto mais informações ali ele tiver da porta, ele vai estar ajudando o cliente dele, vai estar ajudando o fabricante, vai estar ajudando o instalador lá no final. É a informação correndo. A informação correndo, a gente conseguiria melhorar todas essas os pontas. pontos, né? E você falou dessas medidas máximas e as medidas padrão de mercado. A gente tem, pela norma, as medidas máximas que uma porta pode ter. Isso. Tá, e aí, no caso, por exemplo, da E mínimas Sabloy, também. e as mínimas também. E no caso da Sabloy, a gente tem os vãos mínimos que tem que ter, que aí vai me trazer os tamanhos padrões de mercado. É isso? Quando, por exemplo, você fala o vão do lado, o osso, sei lá o que, todos os nomes que você falou, não é comum a gente colocar isso em projeto. Exato. Então, o que aqui o lado do projetista, o que a gente teria que colocar em projeto ou quais são os tamanhos padrão para que a gente já adeque o nosso projeto? Vamos lá. A gente tem a famosa porta de 89, 890 por 2,10, que é uma medida padrão de mercado aí de todos os fabricantes, construtoras, vem muito projeto com essa medida. Então, se a gente precisa... o vão luz é uma questão muito do projeto, tá, Renata? Porque que a gente tem o vão luz mínimo da norma, que é 80. Então, o vão luz mínimo porque é a passagem adequada para uma pessoa. Uma pessoa precisa de 80 centímetros para passar numa porta, de vão luz. Vão luz, né? Só dando um detalhezinho, o que é o vão luz? É o espaço livre. Depois de tudo instalado. Tira o batente, tira tudo tira que tem a folha, porta, tira que tudo. você passa. Não, desculpa. Não é tira tudo, é o vão osso, é o vão da alvenaria. Né? O luz quando tudo está instalado... É o que sobra, É o que sobra, isso. Não tirando nada, tudo já instalado. E a alvenaria... Que para nós, na engenharia, é chamado do vão livre. Tipo, a largura de passagem. A gente Perfeito, chama disso. a largura de passagem. Essa questão é outra, né? Às vezes, a comunicação até aqui entre a gente. O arquiteto usa um, o projetista usa outro, o engenheiro usa outro, o fabricante usa outra linguagem. Uma norma não, um documento de terminologias do croquisinho. arquiteto, do engenheiro. O que a gente faz na Sabloy, a gente manda uma ficha com isso. A gente coloca lá. Você preencha o que você tem de informação. Aí ele preenche. Meu vão luz é 80. Aí automaticamente a gente já manda para ele quais as medidas de osso, quanto vai ficar a porta. Isso tá no site? Não, isso fica com o pessoal da engenharia, porque é um documento bem técnico. Então tem que entrar em contato com a engenharia para pedir. Mas isso a gente consegue... É porque assim, conforme é seu pedido, a gente vai fazendo um ajuste. Você fala, preciso de tanto... Eu quero a folha do tamanho X, tá bom. Seu vão luz vai ficar assim, tá ok pra você? E a sua alvenaria tem que ficar assim no final. Sabe que eu cotei esses dias com vocês algumas portas? E eu nem lembro agora quem que me atendeu. Acho que foi a Carla. Foi a Carla. Ela tá em que a gente encontrou ela aquele dia que a gente ela vai ouvir aqui, ela vai ficar toda... falaram meu nome. Falamos seu nome, Carla, obrigada. E aí, quando eu fui pedir, ela começou a me fazer todas essas perguntas. Exato. E não sei o quê. Eu falava, gente, mas não é só eu falar que eu tenho uma porta de 90, que eu quero isso? A gente preza pra não errar. Não errar, e a gente também faz questão o cliente ter informação. Porque eu tô facilitando a vida do engenheiro lá na obra também. Ele tá pegando, poxa, vou ter que deixar meu vão lá, osso, com 1.000. Tá bom, obrigado, hein, Sabloy. Aí, quando eu chegar lá pra instalar, vai estar o vão que a gente precisa, entendeu? Entendi. Isso ajuda, só que a gente tem essa dificuldade no antes, né? Projeto. Se o projeto já vem assim, putz, a gente ganha muito tempo. Porque a gente faz toda essa comunicação. Vai, visita o cliente, quanto que tá, quanto que precisa de parede. Tá, então o vão osso é o espaço que... Tá anotando tudo aí, né? Hã? Tá anotando tudo. Tô anotando, aham. O vão osso é o espaço que eu preciso orientar pra só ficar lá na obra. Então, quando tá desenhando ali a parede, enquadrando, é o espaço que tem que ter. Perfeito. Então, beleza. É o vão que vai ficar na obra.
E o vão luz é a passagem, vão de passagem que a gente chama. Tudo montadinho, eu vou passar com um balde e esse balde tem 80, ele vai ter que passar ali. Ali dentro, tá. E essas duas informações eu tenho que ter no meu projeto quando eu tô fazendo parte de incêndio? Meu sonho seria esse, ia ser uma pessoa muito feliz. Mas eu não sei se a gente vai realizar seu sonho, sinto muito, tá? Só pra avisar. Mas o que a norma pede é a luz, é a passagem. Tá. Né? Porque, por exemplo, vamos simular um hospital. Poxa, ele vai considerar a passagem de maca, vai ter que ter a passagem ali de pessoas ao lado. Então ele fala, meu vão luz, o vão luz do hospital, Marcos Cam vai falar melhor que eu, mas às vezes ele vai pedir de 1.000, de 1.200, de 1.500. 1.200. Entendeu? Perfeito. Agora, a UniBR 11742 pede 800. É o mínimo. Tá. E aí, o tamanho de padrão que a gente tem no mercado são quais? Portas de 890 por 2,10. Esse 890 por 2,10 é padrão. Isso é vão luz ou vão osso? E nenhum dos dois, tá vendo? Ah, tá vendo? Agora surgiu outro vão. Não, essa é a folha. Essa é a medida que vai na folha. Porque essa medida vai cair no luz de 80 mínimo e vai atingir esse o 95 de osso, entendeu? Então peraí. Como que vem? Vamos lá, prática, né? Projetos, 70% dos projetos do Brasil vem essa medida que eu te falei agora. 890 por 2,10. Meu vai 80 por 2,10, desculpa. Ah, tá vendo? Ela é a porcentagem que tá fora. No caso, eu não faço parte dessa porcentagem. E aí, isso que gera confusão. Essa conversa aqui que a gente tá tendo. Vem lá, 89 por 2,10. Aí a gente fala, poxa, a maioria é porta, mas será que não tá pedindo vão? Será que não é o vão osso? E eu tenho certeza que o 2,10, o pessoal ajusta essa medida na obra, porque a altura é bem fácil. Quebra. A altura Ninguém vai medir. Ninguém vai medir. A altura é quebrada lá, o pessoal ajusta. A porta vai com 2,10, com certeza. 99% das portas do Brasil são fabricadas nessa altura. Então tem esse ajuste. Mas na largura, aí a figura muda, né? Porque a gente vai ter ali acessos, a gente vai ter vão luz de passagem, que o bombeiro, geralmente, ele vai. Essa questão da largura, para ele é um item importante. Então, essa falta de informação já chega lá no projeto. 89 por 2,10. Aí a gente fala, tá, mas você quer o vão luz, o vão osso, ou é a medida da folha que você tá pedindo? A pessoa já nem entende o que é vão luz, o que é vão osso, o que é a medida da folha. Exato. Esse 89 é a menor porta que tem. Dentro do vão de 80, Então, esse 89, ela vai ter um vão luz, de 80. Que é o vão de passagem, pra galera de projeto, de 80. E vai ter o vão osso, que é o vão da obra. 95. 95. Por quê? Então, lembra que eu falei do batente? Que ele tem que ter o vai labirintinho lá? É isso. E aqui, então, a gente vai ter uma falta de compatibilização na obra. Porque ele vai deixar um vão ali de 80 e depois vai ter que quebrar 15 centímetros. É isso. Caraca. É isso aí. Tá. Aí, vou até anotar aqui que a gente vai ter que... Já quero olhar Já vai revisar todos os projetos. Terminar aqui e ligar pra engenharia, pessoal. Por favor. Mas esse é o nosso dia a dia mesmo. A gente recebe essas solicitações e, putz, a gente quer entregar certo. A gente não quer que tenha esse reajuste na obra. Ele não quer que quebre nada. Ele não quer que ele ligue e fale você me mandou na medida errada, mas tá no projeto e aí vai conversar com o comprador. Esse é o dia a dia aí. Acho que todos os fabricantes de porta corta-fogo tem essa dor, né? Tá. E aí, depois dessa de 89, qual que é a próxima normal que a gente tem? Putz, varia muito, tá? Geralmente é a porta dupla desse tamanho. Então a gente já tá falando da idade de 1780. Mas e pra um vão de 1,20? O vão de 1,20 também sai, mas não é muito sobre projeto. Pode ser um hospital, pode ser que tenha vários, mas residencial não vai ter. Tá, e se eu quiser um vão luz de 1,20? Você sabe me dizer quais medidas que eu tenho que considerar? Aí vai cair se o fabricante vai... Até 1.200 de vão luz você pode fazer uma folha só. E aí você vai fazer essa mesma continha aqui que eu fiz de mais 60 pra folha e aí mais 60 pra porta, tá? Então vai ficar mais ou menos 1.200 e... A Renata tá me forçando a fazer contas aqui ao vivo. Tem que fazer ao vivo. Tô ficando nervoso. De exatas. Pode pegar a calculadora, eu deixo. Não, 60, vai dar 1.260, a folha vai ficar com 1,26 na largura, né? E na altura
Na altura da Mas mesma coisa, a altura 2,10. não vai mudar. E aí, Aí a vão partir. osso. Mas aí você põe pros da Sabloy, né? Aí você vai fazer mais 60. Aí vai ficar com 25, com 32. 60. Isso. Que bom que você tá me ajudando a fazer a conta. Que eu Eu fiquei sou de nervoso exatas. agora. Mas é essa a conta. Agora, a partir de 1.200, o que a norma fala? Quebra em duas. Pra ficar Então, fácil você de tem abrir. 1.205 de largura total de osso, de luz, aí você vai precisar de 2 folhas, Tá. tá? Então, um ponto bem importante. Vou só dar um break aqui pra galera entender essa informação. A gente falou dessas medidas da Sabloy. Então, usem isso, né, com base no que a gente tá falando, mas é da Sabloy. Se for usar de outro fabricante, procura com o fabricante. Quem quiser entender melhor sobre essa questão de vão osso, vão luz, procura a engenharia da Sabloy. A gente vai deixar o contato aqui embaixo. Por favor, o Pedro ou o João coloca aqui embaixo o contato deles. E aí, pra galera de projeto. Então, quando a gente estiver falando de uma porta para uma escada, que vai ser um vão de passagem de 80, vai considerar um buraco ali na porta de 95. E Sim. quando a gente estiver falando de um vão de 1,20, tem que deixar um espaço de 1,32. Isso aí. Então, deixem isso claro no projeto de vocês. É. Caraca, Porque disruptivo. essa dúvida é a definição do conceito, na verdade. A matemática é uma consequência, né? O que é o osso, o que eu vou precisar na obra, o que é o vão que eu vou ter luz de passagem e o que é o tamanho da porta, que são coisas diferentes. E isso não é claro para todos, né? Isso não é nada claro para as pessoas que estão inseridas no meio. Então, É. isso é o que a gente luta todo dia. Às vezes o pessoal fala, pega no nosso pé, nossa, João, vocês demoram, a Sabloy demora mais para fazer o orçamento. É porque a gente quer fazer o orçamento certo. Eu podia passar o preço... Eu coloquei isso. Falei, nossa, Carla, mas que demora, não é só pra você passar o preço da porta? Exato, a gente podia passar o preço da mais barata e do padrão, só que aí a gente sabe como é difícil o pós, e aí nossa equipe de instalação sofre muito com isso, porque elas falam, pô, não vem na medida, troca uma porta, todo esse retrabalho que gera. A Sabloy instala também? A parte civil, sempre da construtora ou de quem seja responsável, ou seja, prender o batente. Aí não é a gente. Mas aí a folha, a barra de pânico, a fechadura, Toda a montagem, dobradiça, a porta chega pronta toda a pra eu subir. montagem, isso. Tá. São Paulo a gente faz, já incluso quando é fora do estado, um lugar muito longe de São Paulo, a gente Não entra. faz o orçamento. Tá. Onde que a gente normalmente utiliza a porta corta-fogo? Tô fazendo aqui um projeto. A gente sabe que uma escada protegida, uma escada enclausurada vai ter a porta corta-fogo, ou quando eu tô compartimentando o ambiente do outro, né? Vou usar lá a compartimentação no meu projeto. Porém, tem mais algum caso que é recomendado eu ter porta corta-fogo? Não, quem faz isso, o projeto quem define isso não é a gente, é o Corpo de Bombeiros, tá? Então, sempre essa demanda vai vir no Corpo de Bombeiros. A pedido de norma. A pedido de norma. Então, não é a Sabloy que vai avaliar seu projeto e vai falar, tá faltando uma porta corta-fogo aqui. Claro que pela experiência nossa de projetista, a gente vai falar, pô, você tem uma sala técnica aqui, não tem porta corta-fogo, tá estranho, você tá pondo uma porta de madeira. A gente orienta. Mas nós não fazemos esse serviço de falar, está faltando porta corta-fogo em tal área. Mas, basicamente, escadaria, áreas de acesso hospital, compartimentação de corredor, de blocos, né? Tudo que eu falei da função, você já imagina... O seu projeto. Exatamente. Isso mesmo que você citou de uma sala de, por exemplo, TI, é algo que a norma não pede. A norma não pede para que as salas de TI têm que estar completamente isoladas. No entanto, eu falo que aí entra o que a gente fala de prevenção contra incêndio, não é só um projetinho. Exato. Que é justamente, beleza, a norma não tá pedindo para eu compartimentar, mas tudo do meu cliente, tipo, o que faz a empresa dele funcionar tá dentro daquele quadrado. Exato. Então, a gente precisa proteger aquilo ali. Não tem por que não ter Não uma tem porta como, não. ali. E outra, você vai ter o ativo ali também, trabalhando. Então, vem do Corpo de Bombeiros, mas não é proibido você ter uma coisa a mais. O importante é só citar, gente, que assim, o Corpo de Bombeiros estabelece o mínimo e o projetista vê o que é eficiente para a obra. No entanto, a partir do momento que você colocou no projeto uma solução, ela precisa estar em loco e ela precisa estar atendendo norma. Então, não é porque eu coloquei essa porta corta-fogo a mais no meu projeto sem o bombeiro pedir que ela pode ser do Zé da esquina. Tem Isso que aí. seguir toda a certificação igual. Isso aí.
Aí, outra dúvida, João. Você comentou bastante sobre a questão da instalação. Então, ela é um sistema, não adianta só a porta funcionar, tem que estar o tamanho certo, a questão do batente certo. Mas na hora que vai instalar, o que precisa ser cuidado? Principal ponto, vamos dividir em duas responsabilidades, né? Primeiro, instalação correta do batente pelo cliente. Então, não adianta você fazer ali fora de prumo, não fixar direito o batente, porque ali vai ser a base que vai sustentar a porta. Então, perfeito. A gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade ali do cliente e depois a responsabilidade do fabricante de porta. Como que é o teste básico ali, né? Como que é o comum na obra? Obra é um ambiente confuso, né, gente? Tumultuado, a gente visita muita obra, então a gente sabe como que é. Obras grandes, principalmente. Passagem de pessoas o tempo todo. Com material. E bate a porta, e fecha. Eu já vi mola aérea amarrada sem a parte do braço ali pra deixar a porta aberta. Eu já vi bastante coisa estranha na obra. Mas vamos lá. O que ela tem que... O que a gente orienta o cliente quando o cliente tá... O que a gente faz? Primeiro, terminou de pôr os batentes e tal, a gente pendura a porta, a gente não coloca ali todas as ferragens, a gente deixa a dobradiça e a porta posicionadas, mas sem ali o acabamento final, a regulagem final. Ela vai ser uma porta funcional, mas ela ainda vai estar precisando de uma regulagem final das dobradiças, por exemplo. E aí o cliente fala, o meu AVCB é sexta-feira, João, me ajuda. Aí a gente manda a nossa equipe e a gente faz uma regulagem final de fechamento. Aí eu vou ver realmente fechaduras funcionando, testo as chaves, se for o caso, né? E aí agora sim, deixei o fechamento leve de todas, entendeu? E o que a gente tenta fechar o ciclo? Faço uma ordem de serviço para o cliente também. Poxa, tô vendo aqui, conferi 40 portas, estão todas funcionalidade ok, e o cliente dá um ok nesse serviço. Para não falar, foi lá, foi embora, não vi funcionando. Não, então tem que ter esse check também. O que é um parâmetro de fechamento normal, João? Você fica falando aí. O que a norma diz? Abrir a porta aproximadamente ali 60 graus e deixar ela fechar sozinha. Aí ela vai ter entre 6 e 10 segundos para fechar. Tá. Se ela demorar 1 hora para fechar, ela não vai fechar nunca mais. Então já passou ali do tempo certo. Se ela fechar em 3 segundos, ela vai dar aquela batida que você comentou. Aquela porta pesada que bate, faz o barulhão. Então isso é uma das referências que a norma pede. Tudo vai de acordo com a sua necessidade também. Vai ter cliente que vai falar, não, essa aqui eu quero que feche bem devagar, porque vou ter um volume maior, um fluxo maior de pessoas. Então, mas o que a norma pede é isso. Já vou te adiantar, você vai ter que voltar. Já deu 50 minutos. A gente falou, meia hora, a gente já tá com 50 minutos. Não, e eu tenho 4 perguntas que nem vai dar pra fazer nesse episódio. E tá bem riscado aqui o caderno bem dela, viu, gente? Meu caderno. Ela anotou de verdade, tá, olha o tanto. Não é fake news. Não é fake news, tô anotando real. Tá. Eu escolhi aqui algumas que é muito importante, eu quero que a gente fale hoje, mas você vai ter que voltar. Quais informações que deve ter no selo? Selo de certificação. Aquele selo que vai na porta mesmo. Sim, é o selo de certificação também? É o selo, tá. Vamos lá, falar sobre o selo um pouco. Então, aquele selo é um selo de certificação, não é só a especificação da porta. É isso aí, é de certificação. Que na verdade, você precisam de 2 selos numa porta corta-fogo. Quando você for ver, o mínimo, tá? Isso a gente tá falando o mínimo dos mínimos. Vai ter um selo da certificadora, que certificou que a porta que o fabricante XPTO tá fazendo, a Sabloy tá fazendo, foi auditado, teve um procedimento lá, foi feito um ensaio. O selo você só consegue depois que você faz todo esse processo. Tá? Então vai estar lá. Amarelinho, o nosso selo é da BNT, por exemplo. O nosso selo lá, P90, é um selo amarelinho, ele vai estar lá 90 minutos, vai estar lá a Associação Brasileira de Normas Técnicas e vai estar o nome da Sabloy. Por quê? Que rastreio que é esse? Eles não têm um número de série, uma sequência, por exemplo. Me dá 10 mil selos. Eu fiz um ensaio, a BNT manda 10 mil selos. Então, do número 0001 ao 99999 é os selos da Sabloy.
E isso fica lá na BNT registrado que do 1 até o 9.999 é da Sabloy. E aí vai ter, e eu vou vendendo os produtos e eu vou linkando isso com as notas fiscais, né? A nota fiscal tal tem do selo 1 até o 40. E esse selo vai ficar lá na folha. Então, isso é um dos indicadores, né? Isso é o que a norma pede, o selo da certificadora mostrando que o produto foi ensaiado, foi feita auditoria, tudo beleza. Aí a certificadora aprovou o fabricante. E tem o número de série, que é o número da porta. Então, se alguém chegar lá e falar, porta 40 é de quem? Vai falar, eu sei que é da Sabloy porque vai estar lá no selo, e a Sabloy vai linkar que é o selo da certificação também. E tem que ter o selo de identificação do fabricante. Então vai ter lá um selinho a Sabloy, meu endereço, fabricado em agosto de 2023. Tem o número de série rastreando as matérias-primas que eu usei, então o meu isolante térmico vai estar lá o número de lote. Então, todo esse rastreio do produto, aí é na etiquetinha de identificação do produto. Tá. E o selo mostra que, pelo menos, aquele fabricante tem uma empresa que certificou. E no batente também tem que ter o selo, só que não da certificadora, do fabricante. Então, o conjunto porta e batente, vocês vão ter que ver 3 selinhos. 2 que é do fabricante, um na folha e um no batente. E o outro no selo da certificadora, na folha também. Sempre no canto da dobradiça, ali na borda, né? Na parte da espessura da folha. E é muito comum a galera pintar esse selo. É muito comum pintar esse selo. E aí a gente desmaia, e a gente fica incrédulo. Então, aí a gente sempre manda o quê? Um manual de instruções, manual de instalação. Que não é lido. E nele a gente fala, não pintar o selo, porque é o modo de rastrear. E se pintou? Invalida a porta? Tem 2 jeitos. Você tem pinturas e pinturas, né? Tem o jeito que você pode remover a pintura. Porque o importante é o quê? Você vê lá, certificadora, fabricante e o número de série. Tá. Se você conseguir ver isso, passando um thinner, tirando... Então, peraí. Então, se eu pintei, e aí eu passei um thinner pra tirar, e eu consigo ver a informação, não invalidei a porta. O importante é não tá com tentativa. Você vê que é um material original ali, né? Ele tá fixado original, você vê que não é uma coisa que foi feito um retrabalho ali, né? Ele tem que ser indelével, a gente fala, né? Se você vê que tá com sinais ali que foi feito outra coisa além da pintura, você complica, mas falando na prática não tem problema nenhum você conseguir rever isso. O problema é que às vezes fica pintado 40 anos, né? O negócio. Quando vai tirar. Aí você já perdeu as informações, até a plaquinha às vezes já tá inelegível. Aí você perde. Tá. O que dá pra fazer, se for uma empresa com um histórico bom, você ter a nota fiscal da porta e pedir pra empresa rastrear. Já pediram várias vezes pra gente fazer isso. Às vezes, por mudança de sistema, a empresa vive mudando, né? Você perde a rastreabilidade de notas fiscais, às vezes, né? Dependendo. 15 anos atrás, 20 anos atrás, é complicado. Tudo já. Tá bom. Pra gente encerrar, João, última pergunta. Poxa, já nem... Você viu? Nem achei que ia... Nem deu 2 horas várias ainda, dúvidas, né? Olha lá, vai passar de 1 hora. Eu falo muito, meu Deus. Cara, mas é que, ó, só essa aula que você deu aqui das medidas, olha o tanto que eu anotei. Nem quando eu tava na faculdade eu anotava tanto. Vamos lá. Qual que é a conscientização que o consumidor final precisa ter das portas corta-fogo? Isso acho que esse é... Fecha com chave de ouro essa, bacana, né? Renato, porque não, a gente fala sempre, fica no projeto, na construtora, mas quem tá vivendo no ambiente que tá protegido pelas portas corta-fogo é o consumidor final. É o pai de família, com o filho, com a criança, com a mãe, com a avó, com a tia. E quando a gente vê os acidentes no noticiário, incêndio, quando a gente vê, morreu por causa da fumaça, putz, é certeza. Porta aberta. Porta corta-fogo estava aberta. Aí me dá aquela dor no coração, porque são coisas fáceis de ver, porque tá acessível ali para todo mundo, quando você mora num prédio ali residencial. Você vê a porta, sempre que a porta não tá batendo, você vê a porta tá batendo forte, a porta não fecha, a porta fica aberta. A fechadura não tá funcionando, a barra antipânico tá quebrada. São coisas muito visíveis. Então, você que mora num prédio, num condomínio, tá vendo ali que o produto não tá legal, não tá fechando, não tá
Não tá? É o mínimo. Fechar, encostar, abrir uma fechadura. Dá uma olhada no selinho também, que agora vocês entenderam que lá na parte da dobradista, se você abrir a porta, você vai ver um selo, vai ver o nome do fabricante. Você não tá conseguindo ler aquilo? Chama o síndico, chama um responsável, um zelador do prédio. Chama uma empresa de manutenção, né? Pode chamar a Sabloy, a gente não liga. Mas chama uma empresa responsável para fazer esse ajuste, porque a regulagem de uma dobradiça, ou mesmo a troca, é uma coisa barata, é uma coisa simples. Né? Você não precisa, nem sempre você vai precisar trocar a porta inteira. Lógico, você tem uma porta que tá ali amassada, destruída, já Selo o todo batente pintado, aí ok, aí você vai ter que comprar uma porta nova, mas vamos falar aí, mais da metade dos casos é a questão de uma regulagem fina, de uma troca de um componente que pode garantir uma vida ali, salvar um monte de pessoas ali que tá no andar, garantir que o bombeiro vai conseguir entrar em tal local. Então é muito importante, é uma coisa fácil de se ver, né? A porta, o pessoal deixa a porta com uma cunha aberta, porque é mais fácil quando acaba a luz descer pela escada. Não, gente. Você tá matando a porta aos poucos, deixando a porta ali aberta com uma cunha, que todo o sistema que a gente falou aqui agora vai ficar prejudicado por causa disso, de deixar ela sempre aberta. Então, eu acho que são sinalizações fáceis de fazer, visuais. Você vê se uma porta não está fechando, eu acho que qualquer pessoa pode identificar isso. E chegar para o responsável e falar, essa aqui, a função da porta que a gente falou, ela precisa estar fechada para a fumaça não subir no meu andar. Não precisa ser técnico. Essa porta tem que estar sempre fechada bonitinha, porque senão, se tiver um incêndio, a porta chega no meu andar, pode prejudicar, o incêndio pode se espalhar. É isso. Acho que qualquer pessoa que ouvir esse argumento vai entender e vai chamar ali para a gente fazer a manutenção adequada. Acho que esse é um recado final aí para o público geral, que é, no final das contas, o usuário. Quem vai de fato precisar Quem vai de fato não é função. A construtora, não é o projetista, é o usuário final. Tá bom, João. Meu caderno ficou aqui, cheio de anotações, porém muito com bom. 4 perguntas para sua próxima visita. É bacana. Espero que já coloque na sua agenda. Legal, vamos Quero marcar. agradecer muito sua participação. É um tema, de novo, né? Eu trabalho com isso há 10 anos, mas toda vez que eu converso, até o dia que eu fui na fábrica, a gente ganha insight diferente, entende coisa diferente, informações que mudam na hora do projeto. E por mais que, poxa, mas faz 10 anos que eu faço o projeto e coloco que a porta é de 80 e funciona, por que eu vou mudar? Mas eu vejo que isso é justamente o argumento, até na hora de você vender projeto para o cliente, que é você dar essa assessoria. Putz, você não vai ter que sair quebrando de novo o que você já fez. Isso. Que a gente vai auxiliar desde o começo. Ajuda a cadeia toda. Exatamente. Toda a cadeia é ajudada, quanto mais informações a gente tiver lá desde o começo. Muito obrigada. Já deixei o telefone do João aqui, deixei o telefone do Diego, de todo mundo. Tô conversando aqui, pro João liberar pra gente fazer uma visita lá na fábrica. Legal. Esperar vocês terminarem as adequações pra gente poder visitar, conhecer tudo. Isso aí. João, muito obrigada. Obrigado a você, Renata, pela oportunidade. Tô sempre à disposição, falar mais vezes. Precisou de mim, só chamar, a gente vai colocando pratos limpos aí, a Porta Corta Fogo. Na próxima traz o Diego pra gravar com a gente. Vamos. Ó, viu, Diego? Na próxima você tem que estar aqui junto com a gente. Diego e a Carla. Diego e a Carla. Já vai te passar o pedido. Carla já traz aqui como que é o pedido, a gente coloca o Diego da engenharia e você Legal. não vai poder fugir, desculpa, vai ter que vir também. Tá, gente. É isso, obrigada, João. Obrigado você, obrigado, gente.